Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso. Vamos ao nosso Vista Pátria Notícias de hoje. Pessoal, revelações sobre o Flávio Dino mexem com o mundo político. A CIA, a Agência de Inteligência Americana, fez uma atualizou um relatório sobre o Brasil. Vamos ver. Bolsonaro vai para cima da reforma tributária do PT, PL entra com ação para suspender a tramitação da reforma, Gleisi mente durante a entrevista e perseguição contra cristão. Pastor tem mandado de prisão pedido no Ministério Público Federal. E Janja toma a espadada na cara. Lula dá declaração polêmica, banda Ribaçaia tem ônibus apreendido. Motivo seria uma música sobre Alexandre de Moraes. Bolsonaro faz importante alerta sobre isentões, assista até o final. E o Kim Kataguiri é escolhido pelo MBL para ser prefeito de São Paulo. E o Lula é humilhado, foi humilhado ainda há pouco pelo presidente do Uruguai. Tudo isso agora. Peço que você se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Pessoal, tô vendo esse livro aqui atrás? A Estranha Morte da Europa. Todo mundo tá vendo o que está acontecendo aí na França. E esse livro está com desconto na livraria Vista Pátria. Ele fala sobre essa invasão do Islã, né, imigração desordenada. Ele está saindo, ao invés de R$ 99,00, por R$ 72,00. 27% de desconto no link que está no primeiro comentário. O Douglas Murray, ele fez um importante trabalho. Ele visitou vários países da Europa para poder trazer esse material. Então ele foi em países nórdicos, passou pela França, foi em rincões onde estavam ali a imigração. Vale muito a pena para você que quer entender um pouquinho mais de maneira mais aprofundada essa crise na Europa. Mas vamos lá. O Flávio Dino ontem eu trouxe aqui inclusive alguns tweets do Flávio Dino falando sobre o nosso processo eleitoral. Agora, não são apenas os tweets, mas encontramos falas do ministro da Justiça criticando o processo democrático no Brasil. Vamos dar uma olhada aqui num desses vídeos. O senhor ficou em segundo lugar na eleição aqui para governador do Maranhão, por uma diferença mínima. Eu te pergunto, o senhor acredita que houve fraude? Houve várias modalidades de fraude, algumas já identificadas pela Justiça Eleitoral, pelo Ministério Público, pela imprensa, já foram anunciadas. E nós estamos nesse momento numa atitude de aguardar a ação dessas instituições, porque são fatos documentados, públicos e notórios, que abrangeram todo o período da propaganda eleitoral, com a distribuição de vantagens indevidas, a chamada compra de votos, meios ilícitos de propaganda, tudo isso podendo influenciar o resultado da eleição. O senhor não teve o apoio do presidente Lula e da candidata Dilma formalmente na sua disputa contra o PMDB, da outra candidata, e o senhor é de um partido da base. Há alguma mágoa? Mágoa pessoal não, mas há uma estranheza política, porque havia um entendimento dentro dessa aliança, dentro do comando da Aliança Nacional, de que o chamado duplo palanque seria respeitado. Ou seja, que quando houvesse 2 ou mais candidatos da base, haveria o acompanhamento da ação desses candidatos e o apoio a todos esses candidatos, na medida que há uma aliança nacional. E isso não foi observado no caso do Maranhão. Então nós temos, tanto no plano local quanto no plano nacional, um sentimento de que em relação ao PCdoB não houve o cumprimento desse acordo político celebrado nacionalmente. O senhor conversou com o Lula, com o presidente Lula ou com a candidata Dilma? Não, pessoalmente não, nem antes nem depois da eleição. E eles não te procuraram? Bem antes da eleição, sim, quando ainda se discutia se haveria ou não a candidatura, mas após o processo eleitoral, não. E eles não te procuraram? Não. E tem um outro vídeo também, que inclusive foi compartilhado pelo senador Rogério Marinho, já repercutindo toda essa fala do Flávio Dino. Um ano atrás, como relator da reforma eleitoral, parecia premonição, eu dizia, acolhendo uma proposição do PDT, de que havia necessidade de aprimorar o sistema de urnas eletrônicas no Brasil. E essa eleição, a qual eu vivenciei um ano depois, quer dizer, há um ano atrás eu já pensava assim. E hoje tive a oportunidade, não gostaria de ter tido, mas tive a oportunidade de ser vítima de um processo que precisa ser aprimorado, precisa ser melhor auditado, precisa ser melhor acompanhado, que é o sistema das urnas eletrônicas. Como é que se dá a votação eletrônica,
como é que se evita o eleitor votando por outro, que foi esse debate no Supremo da carteira de identidade, que foi mal colocado, que foi mal posto. O Congresso estava certo ao exigir pelo menos o documento de identidade com foto. Com foto, Por quê? Porque evita, diminui as fraudes, porque Lógico. o caminho seguinte Inibe. era a Justiça Eleitoral tirar daquele livro de eleitores o número do título. Porque é o número do título ali que permite que o mesário vote pelo eleitor que não foi, ou pelo eleitor que morreu. O que acontece hoje? Das 5 horas da tarde, o mesário verifica lá em consórcio com os fiscais, verifica os eleitores que não compareceram, porque não foram, porque morreram, porque viajaram. Com o número do título, ele libera a urna eletrônica e vota quantas vezes ele quiser. Então esse é um tema da maior gravidade. E nós estávamos certos na elaboração da lei. Então esse vídeo do Flávio Dino, né, deixa claro aí a sua incredulidade sobre o sistema eleitoral. E o senador Rogério Marinho, ele fez um alerta muito pertinente. Como pode, né, um ministro da Justiça ter essas dúvidas e um presidente se tornar inelegível por questionar as mesmas coisas? Por que o Flávio Dino tem a sua elegibilidade? E tudo isso na disputa por Maranhão, pelo governo do Maranhão. Então influenciando diretamente no estado da federação. São acusações graves, né, contra Flávio Dino que merecem ser vistas pelo Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes deveria ver, né, essas graves acusações ao nosso processo democrático. E a CIA, né, a CIA, Agência de Inteligência dos Estados Unidos, resolveu atualizar o relatório sobre o Brasil. Vamos lembrar que a semana atrás, né, nós vimos a matéria do Financial Times demonstrando a atuação da CIA no Brasil, nas eleições brasileiras, né, para poder salvar a nossa democracia. A diplomacia americana, aí, junto com a CIA, junto com a Secretaria de Defesa, Secretaria de Estado, né, uma grande força-tarefa, teve até fornecimento de chips pela empresa Texas Instruments, chips para as urnas, tudo isso para a nossa democracia ser perfeita, né, os Estados Unidos agindo com benevolência nesse caso, se você quer acreditar na versão colocada ali no Financial Times, né, pelos diplomatas americanos, foi tudo para salvar a democracia e os Estados Unidos não teriam interesse nenhum. Simplesmente eles não estavam fazendo nada e aí resolveram ajudar a democracia do país vizinho, né? Mas essa mesma CIA tem uma atualização aqui no seu relatório que mostra que eles estão de olho no Brasil de maneira muito assídua. O jornal Valor Econômico, um importante jornal aí, publicou Exército, Energia Nuclear e Cocaína. Veja o que a CIA divulga sobre o Brasil. A Agência de Inteligência dos Estados Unidos atualizou o seu arquivo público sobre o Brasil, disponibilizado no seu Fact Book. É um tipo de almanaque com informações básicas sobre diferentes países. São informações básicas, mas dá para entender no que a CIA está de olho, né? No que ela está fazendo monitoramento em cada país. E o governo ele trouxe uma atualização sobre a função dos militares brasileiros e também a produção de energia nuclear no Brasil e o tráfico de drogas, em especial essa droga que eu falei para vocês. O Fact Book da CIA reúne informações básicas de 266 entidades mundiais, incluindo detalhes sobre história, demografia, governo, economia, energia, geografia, meio ambiente, forças militares e questões internacionais. E no último dia 15 de junho, percebam a data, teve aquela fala do Tom Shannon, importante diplomata que atuou por anos aqui no Brasil, e logo após houve uma atualização do Fact Book da CIA. E lá eles colocam, as Forças Armadas Brasileiras são o segundo maior exército do hemisfério ocidental, atrás dos Estados Unidos. Embora sejam responsáveis pela segurança externa e de proteção de soberania do país, o Brasil não possui disputas territoriais com seus vizinhos e rivalidades regionais. A agência de inteligência também comenta que, além do patrulhamento e proteção das fronteiras e do litoral do Brasil, as Forças Armadas Brasileiras atuam no auxílio a desastres naturais domésticos, na assistência humanitária e participam de missões multinacionais de manutenção. E aí eles citam, por exemplo, as Olimpíadas de 2016 e a Copa do Mundo. E eles vão detalhando como os comandos estão organizados. Eles foram aqui, vieram e estudaram
como cada comando está organizado. O Exército está organizado em comandos regionais, regiões militares e divisões de base demográfica que cobrem todo o país. Possuem aproximadamente 30 brigadas de combate, que incluem infantaria leve, mecanizada ou motorizada, blindados leves, cavalaria, operações especiais, artilharia e forças de helicóptero. Muitas das brigadas de infantaria leve são especializadas em operações de guerra aérea transportada, selva, montanha ou urbana, descreve a CIA. Um outro ponto abordado nesse documento da CIA foi o que o Exército Brasileiro possui uma força expedicionária, um batalhão de 1.000 soldados para missões internacionais. E eles estão de olho porque o Brasil está tentando aumentar para 3.000 soldados dessas missões de paz da ONU. Já sobre a Marinha, eles fizeram ritmo e projeção de poder até o combate à pirataria, pesca ilegal e narcotráfico. Segundo a CIA, em seu site, os principais navios de guerra da Marinha, aí eles fazem eles elencam ali, né? 14 fragatas, corvetas, navios, patrulhas, 7 submarinos. Estão fazendo toda a checagem ali da Força Militar Brasileira, 50 aviões de combate, helicópteros e uma força anfíbia. Por fim, e também dezenas de aeronaves de apoio e helicópteros para missões. E aí um ponto que eles fazem. Aí é que tem, né, a novidade nesse livro é a energia nuclear brasileira. Segunda novidade do arquivo, né, é a inclusão do tópico específico para falar da produção de energia nuclear no país. Anteriormente, a agência apenas relatava que esse tipo de energia representava 2,3% da capacidade instalada. Agora, além de enumerar 2 reatores de energia nuclear em operação no país, e o terceiro que está em fase de construção, a CIA também registra a capacidade líquida dos reatores nucleares operacionais, né, que é de 1,88 gigawatts. Então eles estão preocupados com a nuclearização do Brasil. E eu já ouvi um militar falando numa entrevista que o Brasil possui a tecnologia para uma arma nuclear. Basta... ele fez um argumento muito simplório para todo mundo entender. É como se fosse a velocidade da torneira ali, como cai a água, no caso de estar falando do enriquecimento de urânio, é como se fosse abrir, mas a torneira chegaria ao suficiente. Segundo esse militar que trabalhava na área. Tá? Não sei se era só gogó a entrevista dele, mas o Brasil possuiria essa capacidade, bastaria aumentar, bastaria um ajuste para o Brasil chegar a uma arma nuclear. Talvez por isso esse monitoramento aqui da energia nuclear que ganhou um tópico separado. E também falam da relação do tráfico de drogas no Brasil e como o Exército atua nisso aí. Então é interessante a CIA atualizando aí o factbook deles e atualizando as funções, né, enumerando e de olho nos militares aqui no Brasil. Lembrando que houve na matéria do Financial Times até uma revelação de que o secretário de Defesa dos Estados Unidos, né, o Lloyd Austin, ele ameaçou militares que estavam na reunião em Brasília de que os Estados Unidos cortaria tecnologia para o Brasil e cortaria fornecimento de equipamento e também cortaria essa cooperação entre os dois, né, caso eles tentassem algum questionamento das eleições brasileiras. E Bolsonaro vai para cima da reforma tributária do PT. O presidente fez uma declaração no seu Twitter. Vamos ler aqui. A reforma tributária do PT, um soco no estômago dos mais pobres, em nossa gestão, diminuímos na verdade, 1/3 do IPI de mais de 4.000 produtos. Zeramos impostos federais de combustíveis e, via Camex, pneus de caminhões, remédios contra o câncer, HIV, peças de tratores, games, itens hospitalares, etc. A PEC ainda retira, no caso falando da PEC do PT, a PEC ainda retira a capacidade de investimento dos estados e subtrai recursos dos municípios. Agrega-se a isso o fantasma de taxação do PIX e o imposto sobre herança, os quais somos radicalmente contras. Do exposto, o presidente do Partido Liberal e seu líder na Câmara dos Deputados encaminharão, junto com seus 99 deputados, pela rejeição total da PEC da reforma tributária.
Tá aí, né? Nessa atual proposta, o PT aumenta de forma absurda os impostos da cesta básica, cria um imposto seletivo para refrigerantes, produtos açucarados, carnes e bebidas alcoólicas, vai na contramão do que fizemos. Caso tivesse um mínimo de coerência, o atual governo deveria manter a nossa política econômica que deu certo. Menos impostos e mais arrecadação. Então o que que tem aqui? Até o refrigerante, a carne, vai ter imposto mais caro, porque não são coisas que mais ao governo e é mais imposto no lombo do trabalhador. E é por isso que há um esforço gigantesco na Câmara para poder barrar isso. E aí o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que está responsável por monitorar essa parte econômica do PL, ele entrou com uma ação pedindo o interrompimento, a interrupção, perdão, da tramitação do jeito que está. Não foi feito, não foi tramitado, né? Não foi feita uma comissão específica para uma matéria tão importante. É um absurdo aprovar uma reforma do tamanho da reforma tributária dessa forma. Não pode. Você que está me assistindo aí tem que pressionar o seu deputado. É não. É obstrução. O PL tem que obstruir. Já está tendo trabalho sobre isso. São 3 matérias: reforma tributária, CAF e arcabouço fiscal. Eles sabem que vão entrar de recesso sexta-feira, estão querendo aprovar tudo a moda Bangu? Não, não pode. Né? Então, que a oposição use todos os meios possíveis para travar isso. E a sociedade esteja antenada de que isso vai mexer muito no teu bolso. Principalmente se você é do Sul e do Sudeste. A reforma tributária tem que mexer muito. O relator do PP vai ter que conversar muito. E não dá para fazer isso a toque de caixa. Essas conversas para alterar o texto e aprovar posteriormente na Câmara dos Deputados, e ela resolveu mentir na cara dura. Vamos dar uma olhada. Em 2018, seu colega de partido, Vadir Dalmous, ele pediu o fechamento, atacou o Luiz Roberto Barroso e pediu o fechamento do STF. E agora, no 3º mandato de Lula, ele conseguiu um cargo como secretário. Assim, que defendem o fechamento de instituições democráticas, tem um cargo importante no governo. Olha, eu conheço bastante o Vadir Dalmous, não me lembro do Vadir ter pedido o fechamento do Supremo. Nós temos que redesenhar o Poder Judiciário e o papel do Supremo Tribunal Federal. Tem que fechar o Supremo Tribunal Federal. O Vadir é da área do jurídico, pode ter criticado posições de ministros do STF, o que é normal numa democracia, Luiz mas... Roberto Barroso é seguramente o pior ministro do Supremo Tribunal Federal dos últimos tempos. É um mal para a democracia, é um mal para o direito, é um mal para o Supremo, é um mal para o povo brasileiro. Tem que fechar o Supremo Tribunal Federal. Eu conheço bastante o Vadir Dalmous, não me lembro do Vadir ter pedido o fechamento do Supremo. Ela esqueceu que o senhor Vadir Dalmous, que trabalha com Flávio Dino, esse da polêmica aí, antidemocrático, ele disse essas palavras, mas tá aí, a internet não deixa a gente esquecer. E perseguição contra cristão. O senador Fabiano Contarato protocolou um pedido de prisão do pastor Valadão, André Valadão, por declarações que ele fez num culto nos Estados Unidos, não é nem no Brasil. A declaração foi dada nos Estados Unidos, mas o Flávio Dino resolveu ir para cima do André Valadão e, inclusive, o André Valadão soltou uma resposta sobre isso. Vamos dar uma olhada. Censura não. E um dos pontos principais é como a grande mídia ela se levanta para tentar gerar uma notícia aonde você se constrange ou você é inibido, onde você é amedrontado. E isso tem gerado e gera na vida de muitos cristãos, por causa da pacificação que é o Evangelho, a falta de discernimento de se levantar e militar, né, por aquilo que você crê para sua casa, sua família. Então eu queria colocar algumas questões aqui para vocês. E aí eu vejo hoje, né, ontem ainda, no primeiro dia das mensagens, é maravilhoso ver isso, né, grandes mídias já noticiando uma fala minha onde eu uso o termo que está no livro de Gênesis, quando Deus, ele a partir do dilúvio, ele destrói toda a humanidade por causa da promiscuidade sexual, por causa da libertinagem, por causa daquilo que um cristão genuíno considera contrário à vontade de Deus. E o próprio Deus na Bíblia, que para nós cristãos é o fundamento do que cremos, destrói a humanidade. E a palavra também deixa claro que nos últimos dias, os dias seriam como os dias de Noé. Mas qual a diferença? A diferença é que Deus não tem como resetar, Deus não vai matar,
Deus não vai recomeçar a humanidade. Então, dentro disso, na minha mensagem, na minha pregação, eu deixo claro que cabe a nós puxar as cordas e nós resetarmos. Quando eu digo nós resetarmos, eu não digo nós matarmos, pelo amor de Deus, gente. Eu não digo em nós aniquilarmos pessoas, né? O que eu digo cabe a nós levar o homem, o ser humano, ao princípio daquela que é a vontade de Deus. Cabe a nós, cristãos genuínos, erguermos a nossa voz e deixarmos claro aquilo que é a vontade de Deus. Deixarmos claro para vivermos essa realidade. A defesa do pastor tem sido feita de maneira com muito afinco pelo pastor também, pastor e deputado Marcos Feliciano. Vamos ver. E um assassino não se pode se meter. Deputado Érico Cocai. Isso, é tentar apagar a voz do outro, silenciar o outro. Vocês fazem isso todos os dias, Érico. Vocês fazem isso todos os dias aqui. Por gentileza, você vamos respeitar a deputada que está orando. Comigo, Érico. É horrível ouvir o que eu ouvi aqui agora da boca da deputada Érica Cocai. Eu falei aqui para ela que o que ela leu é um fake news. A imprensa distorce, escreve coisas que não existem. Está aqui o vídeo do pastor André Valadão ensinando na igreja dele, falando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Está na nossa mão agora. Está na nossa mão o quê? Evangelizar, pregar contra o pecado, não deixar nossas crianças serem sexualizadas. André Valadão é um homem de Deus, a igreja dele é uma igreja santa e jamais incitaria o ódio, incitaria o crime. A imprensa toda está dizendo, já pediram até aqui a prisão dele. Imagina, ele mora nos Estados Unidos, uma senadora aqui pediu a prisão dele. Tudo para criar uma cortina de fumaça em torno daquilo que disse o líder deles na última semana no Foro de São Paulo, que era fake news, não existia Foro de São Paulo. Aí no Foro de São Paulo ele diz que toda a pregação que aprenderam histórica contra a família, contra os costumes, eles assumem isso, eles são contra tudo aquilo que nós somos a favor. Esses comunistas precisam entender um pouquinho mais que nosso país jamais terá uma bandeira vermelha. Estão tentando transformar o nosso país em uma Venezuela. Não vai acontecer isso aqui, senhor presidente. Então há hoje um frenesi, um ataque ao pastor, né, por uma pregação. É muito parecido com o que nós estamos vendo na Nicarágua, né? Eles procuram pretextos ali para poder enquadrar cristãos e o pastor André Valadão é o primeiro aí dessa caça aos cristãos. Isso é bom para verem, né? Aqueles que se dizem cristãos e votaram num partido de esquerda, tá aí a perseguição, né, aos que pregam o evangelho, né? Lamentável e assustador. A Janja quase tomou uma espadada na cara assim que chegou na Argentina. Vamos dar uma olhada. Pois é, isso aí foi na chegada do Lula ao Mercosul. Já, fique aqui até o final que vamos falar Você vai ver a humilhação que o Lula passou, mais uma vez, mesmo presidindo o Mercosul com o presidente do Uruguai. E o falar de Lula, ele lá no seu programa dos passarinhos e tudo mais, né, que só os passarinhos assistem, ninguém mais assiste, ou ele resolveu falar de um caso de um companheiro que tinha falecido e foram dar a notícia para ele 3 da manhã. E aí, né, ele foi completamente insensível. Dê uma olhada. A pessoa me ligou 3 horas da manhã. Que isso? Para me contar que tinha morrido um companheiro. Aí quando a pessoa me contou, eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Você me acorda 3 horas da manhã, eu não tenho o que fazer, você vai voltar a dormir, eu estou aqui acordado agora, pensando no companheiro que morreu. Então, eu não preciso de notícias que não tem nada a ver comigo. Sabe? Eu não tenho. É preciso ser seletivo no que você vê. Porque a nossa cabeça, ela tem um certo limite, sabe, de processar notícia que você sabe. O Lula não quer ser, não gostou de receber a notícia que o companheiro morreu. Engraçado que esse Lula é o mesmo que usa falecimento do neto para fazer palanque, né? É o mesmo que usou a morte da esposa para fazer palanque. Agora está sendo incomodado, né? Tá se dizendo incomodado porque acordaram ele. É impressionante. A banda Arribaçaia, forrozão lá do Nordeste, teve o seu ônibus apreendido após música sobre Alexandre de Moraes. Vamos dar uma olhada. A gente não sabe o que fazer, né? Porque
situação dessa, acho que a música não aflige ninguém, sei lá. Mas fazer o que, né? Então não vamos contrariar a ordem é ordem. Mandado é mandado. Mandou prender, a gente vai. Fazer o que? Responder. Né? A música rodou no São João todo no estado da Bahia, é um sucesso. Mas, infelizmente, vamos fazer o quê? Vai levar mesmo. A gente vai, vou responder. Eu vou deixar todo mundo bem, o ônibus vai embora com todo mundo, eu vou ficar aqui respondendo. Ficar aqui preso, qualquer coisa disso pra Brasília, né? E é isso, a situação é essa. Eu quero dizer também que o pessoal da banda vai todo mundo integralmente para casa, porque o compositor da música, o cantor fui eu, quem gravou o disco fui eu. Tá tranquilo, de boa. Fazer o quê? Pode fazer muita coisa. Também falou que a gente não pode filmar, né? Eu entrei em contato com a assessoria da banda Ribaçaia, justamente para poder apurar essa informação, e a assessoria de imprensa, né, da banda disse que eles não estão podendo comentar, que o caso está sob sigilo. Como tudo que é feito por Alexandre de Moraes, esse também está sob sigilo, mas está aí. Falou do Alexandre, e a música, pelo que parece, eu não escutei, mas pelo que parece, a música nem critica o Alexandre de Moraes. Pelo contrário, diz que ele prende bandido, sei lá mais o quê, e parece que não gostou. Tá aí. O fato é esse, a assessoria de imprensa não quis comentar o processo que foi aberto contra o cantor. Tá? Bolsonaro faz alerta sobre isentões. Ontem, durante o programa Pânico, o presidente Jair Bolsonaro falou, né, uma coisa que eu já tenho falado muito aqui para vocês. Primeiro, cuidado com esse negócio de novos candidatos. Candidato é o Bolsonaro. Ah, mas tem um novo nome, sei lá mais o quê. Bolsonaro falou sobre isso. Não é justo aí, eu tô na UTI, eu não morri ainda. Alguém já querer dividir o meu espólio, tá certo? Agora, o que eu vejo aqui, nomes nacional, né? Não tem um nome ainda de um conhecimento do Brasil todo para fazer o que eu fiz ao longo desses 4 anos. Nós ajudamos a surgir certas lideranças. Você vê o Tarcísio São Paulo, ele é fluminense, né? Carioca, na verdade, torcedor do Flamengo e governador de São Paulo. O Zema não se elegeu eu apoiando o Zema. O Zema teve o seu trabalho lá, um pouco o pessoal se voltou a ele contra o PT, dada a onda contra o PT que surgiu graças ao nosso aparecimento. Outros nomes, bons nomes, apareceram, mas não tem ainda esse carimbo, né, para falar para o Brasil todo, estamos juntos para 2026. Eu espero um pouco mais. Vão aparecer aqueles precoces, né, que vão, como já apareceu aí um precoce, falando que, olha, nem a direita nem a esquerda, vamos por centro, vamos unir todo mundo. Eu vou para uma passagem bíblica, né? Seja frio ou seja quente, não seja morno. O momento que o Brasil vive não é você dar pancada, mas você tem que ter posição. Não pode ser aquele eterno vacile, não. Vamos agradar todo mundo. Isso não vai dar certo. E por falar de isentão, essa fala do Bolsonaro deixa muito claro, falar de isentão, o Kim Kataguiri foi escolhido pelas prévias do MBL para disputar a Prefeitura de São Paulo. Você aí, paulistano, pretende votar na turminha do MBL ou num apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro? Deixa aqui embaixo nos comentários, quero a tua opinião aí sobre isso. E o Lula foi humilhado durante o Mercosul, né? O Lula está presidindo o Mercosul na Argentina, e o Lacalle Pou resolveu falar isso aqui sobre a Venezuela e a relativização da democracia. Todos acá sabemos qué pensamos sobre el régimen venezolano. Todos tenemos opinión clara. Hace poco tiempo se discutió esto en Brasilia, en virtud de una reunión convocada por el presidente Lula. Está claro de que Venezuela no va a salir a una democracia sana si cuando hay un viso de posibilidad de una elección, una candidata como es María Corina Machado, que tiene un enorme potencial, se la descalifica por motivos políticos y no jurídicos. Y alguno dirá, ¿qué tiene que ver esto con el Mercosur? Bueno, tiene que ver porque los distintos bloques, las distintas asociaciones en el mundo han alzado su voz y creo que
flaco favor le haríamos a la democracia venezolana y al pueblo venezolano si no alzamos nuestra voz, como hizo el presidente Abdo, que suscribo, apoyo, y en este tono, como es el que siempre tenemos, creo que el Mercosur tiene que dar una señal clara para que el pueblo venezolano pueda encaminarse a una democracia plena que claramente hoy no la tiene. Engraçado que o que ele fala aí sobre a questão da opositora também serve para o Brasil, né? Porque também tivemos Bolsonaro aí se tornando inelegível. Meus amigos, gostaram do VPN de hoje? Inscreva-se, compartilhe para mais pessoas. Considere apoiar esse canal financeiramente através do Pix que fica fixado aí no primeiro comentário. E se você quiser ter acesso a esse livro importante, se aprofundar nesse caso da Europa, o link também vai estar aí no primeiro comentário. Muito obrigado a todos vocês, um forte abraço.